Olá, Shalom, graça e paz. Você está assistindo O Lado Obscuro da Verdade. Me chamo Bruno, trazendo para vocês mais uma notícia do Break Israel News com mais uma curiosidade. Fato ou fake? Vai depender de vocês dizer para mim. Não vou me prolongar muito, tá? Mas o Break Israel News trouxe no dia... deixa eu ver aqui qual foi o dia, não dá pra saber. Não dá pra saber, mas foi essa semana. Ou semana passada. Os esforços de paz de Trump no Oriente Médio, semelhantes ao rei Samolão é complicado, né, pessoal? Irmãs e irmãos, Samolão... Os esforços de paz de Trump no Oriente Médio, semelhante ao rei Salomão, antes da construção do templo, diz o rabino Glick, por Adam Eliyahu Berkovsky. Notícias bíblicas. Eu os levarei ao meu monte sagrado e os deixarei se alegrar na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão bem-vindos em meu Mitzabayak, pois a minha casa se chamará casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo 7. Irmãs e irmãos, esse esforço de paz se concentra na questão de unificação do Oriente Médio, tá? Então, ainda não, como eu falei nos últimos vídeos, ainda não teve ainda um acerto entre ambas as partes. Tudo bem, Israel e Emirados Árabes estão acertados, mas eles querem levar esse acerto de paz, a ONU, em princípio, né? A ONU quer levar esse acerto de paz o Oriente Médio todo. E está incomodando muito a China, tá? Está incomodando muito os comunistas da China, Xi Jinping, e está incomodando também a Vladimir Putin, o nosso querido comunista da Rússia, e a Coreia do Norte também está sendo incomodada. Mas o assunto não é sobre comunismo. Então vamos lá, vamos à matéria. Após notável sucesso de acordo de paz mediado por Trump entre Israel e Emirados Árabes Unidos, o secretário de Estado Mike Pompeo chegou a Israel na segunda-feira com uma agenda para expandir a paz na região, como eu estava falando aqui agora, né? Sob o acordo, Israel e os Emirados Árabes Unidos concordaram em plenos laços diplomáticos, incluindo a troca de embaixadores, o início de voos diretos e o comércio aberto. Embora muitos dos detalhes do acordo ainda não tenham sido revelados, acredita-se que o acordo com os Emirados Árabes Unidos exigiria Israel a tradução é um pouco complicada aqui, aí acaba que exigiria um pouco de Israel, deve atrasar ou cancelar planos para declarar soberania sobre a Judéia e Samaria. Pompeu afirmou no passado que estender a soberania israelense era uma decisão para os israelenses tomarem. Em uma entrevista ao Jerusalem Post, foi até bom olhar aqui Jerusalem Post, eu vou ver se eu começar a trazer matérias do tabloide Jerusalem Post, tá? Que eu estou trazendo muitas matérias do tabloide Break Israel News, né? Pompeu disse que a questão de Israel conceder soberania à Judéia e Samaria terá melhor clareza quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed se reunirem com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump para assinar o tratado, possivelmente na semana que vem. Ainda não está nada acertado sobre esse acordo e essa assinatura de acordo, tá? Mas vamos ver os próximos capítulos. Vou deixar para esses 3 líderes discutirem, disse ele. O compromisso que os israelenses assumiram
foi de que não estenderiam sua soberania por um período de tempo. Temos esperança que todos os líderes estarão fisicamente juntos e provavelmente terão mais clareza e capacidade de responder a isso com mais clareza. Mike Pompeo planeja continuar sua visita à região visitando o Sudão, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. Ele deu a entender à mídia que mais países estão interessados em assinar acordos de paz, como com Israel, embora não tenha especificado quais. Tá? Seria basicamente Irã, Iraque, Turquia, mas ainda está assim meio que por baixo dos panos. Eu não poderia dizer o momento e não poderia dizer quais países, mas acho que à medida que outras nações ao redor do mundo passam a ver que há um enorme benefício para o relacionamento de uma perspectiva diplomática, uma perspectiva econômica e de uma perspectiva de segurança, acho que outras nações verão que é coisa certa a fazer, disse Mike Pompeo em entrevista ao Jerusalem Post. Acho que eles também perceberão que construir esse conjunto de relações é o caminho que levará à estabilidade também no Oriente Médio. E também para nós, uma terceira vinda do templo, né? Uma terceira construção do templo, porque todas as religiões estariam interligadas e seria mais fácil fazer um terceiro templo, né? Não tenha dúvida disso, né? Uma histórica conferência de paz. Israel Hayon citou um diplomata árabe sênior que representa os Emirados Árabes Unidos, dizendo que Pompeu está trabalhando para organizar uma conferência de paz multinacional no Oriente Médio, a ser realizada nas próximas semanas, provavelmente em setembro, tá? Em um dos estados árabes do Golfo. A autoridade palestina acusou os Emirados Árabes Unidos e outras nações árabes de serem traidores por considerarem normalizar as relações com Israel. O secretário-geral da OLP, Saeb Erekat, publicou um artigo intitulado O Nascimento dos Sionistas Árabes, no qual culpavam os cristãos, não os judeus, pelo crescente apoio dos Estados Unidos a Israel. O sionismo cristão extremista apareceu em muitas formas: apoio a Israel e seu avanço em oposição ao atraso e à corrupção dos árabes e muçulmanos não democráticos. Esta é uma forma de justificar o apoio a Israel. O uso da religião chegou ao ponto que o secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que estava caminhando com Cristo para legalizar assentamentos, reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e anexar o território palestino. Bom, tem um questionamento aqui que Mike Pompeo disse que estava caminhando com Cristo para legalizar assentamentos e reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Como assim caminhando com Cristo? Será que ele se referia a Trump? Benjamin Netanyahu? Ao Sheik árabe? Ou provavelmente tem uma quinta pessoa nessa história? Será que Macron, o próprio genro do Donald Trump, Cutter, eu esqueço o nome dele, eu vou lembrar o nome desse cara, tá? Eu não consigo lembrar o nome desse camarada. Será que poderia ser isso? Questionamentos à parte, né? Em resposta, o Rabino Klick pesa. Rabino Yehuda Klick, um ex-membro da Likud, do Knesset e chefe da Fundação Shalom em Jerusalém, observou que assim como o primeiro templo foi construído durante um período de paz,
Após um longo período de guerra, uma onda de acordo de paz pode ser o prenúncio de um período de paz mais favorável à construção do terceiro templo. Acabei de citar isso, né? Do que as primeiras décadas do Israel moderno, que foram caracterizadas por guerras. Uma coisa que não posso lhe dizer é o futuro, disse o Rabino Glick, como um aviso, mas se as opções são levar uma casa de oração ao monte do templo por meio da paz ou da guerra, certamente é preferível fazê-lo por meio da paz, como o primeiro templo que foi trazido pela paz. Rabino Glick observou que assim como o rei Salomão fez acordos de paz com o rei Irã de Tirol, acho que de Tirol, né, se não me engano, conhecido hoje como Líbano, e com a rainha de Sabá, os esforços atuais para buscar a paz incluem o Líbano e as nações africanas, principalmente Nigéria, tá? Que a Nigéria está sendo influenciada muito pela ISWAP e SWAP, se eu não me engano. Eu não sei o significado certo dessa palavra ISWAP, mas eu sei que é confrontos de grupos islâmicos, tá? De grupos islâmicos. Então seria mais pela parte da Nigéria, África do Sul, Etiópia, aqueles pedaços ali, né? Que está tendo muita morte de cristãos, tá sendo capturado pelos Islã. Então não duvidaria muito que seria mais baseado pelaquela parte. Continuando com a exclamação do Rabino Glick, deve-se observar que, de acordo com a Mishnah, lei oral, o altar deve ser feito de pedras não trabalhadas que não foram formadas por ferramentas de ferro. Isso ocorre porque o ferro é usado para fazer armas de guerra e o templo foi criado para prolongar a vida, não encurtá-la. O acordo de normalização com os Emirados Árabes Unidos não tem precedentes e parece voltado para trazer uma casa de oração para todas as nações. Segundo relatos, que eu não gosto de citar religião assim, sem ter ao menos uma noção básica, mas segundo relatos que temos informações assim papal, tá? Informações papais, não tenho nada contra católico, porque eu sou católico, mas não sigo religião alguma, tá? Eu sou meio que agora um pouco, não sei se a palavra é agnóstico. Eu creio em Deus, creio no Salvador Jesus Cristo, mas eu não acredito muito na religião, como eu falo sempre, a religião é divisória. A religião divide, ela não ajunta, ela divide. Então, eu não sei se vocês se lembram, finalzinho de 2018 e início de 2019, teve-se um comercial de televisão, que até foi passado várias vezes por emissoras nacionais aqui do Brasil, de um consenso de a unificação, a fraternidade das religiões religiões judaicas, religiões hinduístas, budistas, protestantes, islâmicas, árabes, por aí em diante, aquela união que cada um mostrava o seu simbolismo, né? O seu símbolo da religião, tanto católica, tanto por aí em diante. Essa casa de oração, segundo relatos nos Emirados Árabes Unidos, está sendo construído um templo que não seria o terceiro templo, mas seria um templo, assim, vamos dizer, para todas as religiões, tá? Para todas as religiões. Lá se encontraria tanto os árabes, tanto os judeus, tanto os islã, tanto os
me esqueci a palavra agora, mas tanto os hindus, tanto os budistas, tanto os protestantes, católicos, cada um teria os seus pedaços ali, entendeu? Desse templo, que seriam de cultos a seus deuses, a seu Deus, na verdade. Mas lembrando que em Apocalipse se diz muito da liderança mundial, do acordo de paz, da unificação das religiões. Seria uma forma de poder estar, como posso dizer, poder estar controlando, né, a nossa grande massa. Mas sejamos fortes, irmãos. Não deixemos que o espírito do anticristo invada nossa igreja. Nossa igreja é o nosso coração. A casa de Deus não é um templo de pedra. A casa de Deus é o nosso coração, é o nosso interior. Não creiam em templos de pedra. Tanto mesmo disse Deus, e na verdade em forma de Jesus Cristo, que não tenha outro Pai a não ser Deus do céu. Não chamaste outro Pai como seu Pai. Tá? Papa, pastor, padre, rabino, eu não sei agora o nome que se dão aos anciões tibetanos, sabe? Eu não sei assim o nome que se dão, mas ele mesmo fala, só tem um Pai, aquele que está no céu, a quem devemos toda a honra e toda a glória, tá? E a quem devemos todo o respeito. Agora continuando aqui, pois a minha casa se chamará casa de oração para todos os povos. Isaías 56.7. Esta é a primeira vez que um país árabe muçulmano fala em termos de inclusão. O Monte do Templo sempre foi uma questão difícil nas negociações com outras nações árabes, mas não com os Emirados Árabes Unidos, que estão fazendo os esforços deles, né? O Rabino Glick enfatizou que uma das conquistas mais significativas deste acordo é que ele levará os cidadãos árabes muçulmanos dos Emirados Árabes Unidos ao Monte do Templo para orar. Deve-se notar que na semana passada, o mufti de Jerusalém, o Sheikh Muhammad Hussein, emitiu uma fatwa, uma proclamação religiosa, declarando que os cidadãos muçulmanos dos Emirados Árabes Unidos não terão permissão para Orar na mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo de Jerusalém. Eu não consigo descer, como eu não sou árabe nem judeu assim, né? Então acaba que as palavras assim são complicadas de falar. Haverá voos diretos dos Emirados Árabes Unidos, observou o Rabino Glick. Espera os milhares de muçulmanos dos Emirados Árabes Unidos que irão orar no Monte do Templo. Ironicamente, a fatwa pode ocasionar uma situação em que os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos que visitam o Monte do Templo sejam proibidos de orar dentro e obrigados a orar fora, ao lado dos judeus. Esta é uma grande oportunidade porque até agora os muçulmanos palestinos se recusam a orar conosco, disse o Rabino Glick. Isso estava impedindo a profecia de vir. Agora, com cristãos, muçulmanos e judeus orando lado a lado, podemos ter uma casa de oração para todas as nações. Bom, essa matéria deixa bem claro as unificações das religiões, ou seja, enfatizando como Glick fala, e até mesmo o sheik lá dos Emirados Árabes, enfatizando de que essa unificação pode ser uma forma de ter uma liderança mundial, pode ser uma forma de ter uma globalização, pode ser a tão sonhada espera do Mashiach judeu, tá? Tão esperada forma da revelação do Mashiach judeu,
Nós teremos agora, no dia 18 de setembro, começando amanhã, começando já a partir de amanhã, setembro, né? Teremos aí o Rosh Hashanah de número 5.781. O Rabino Shalom Aruf falou sobre provavelmente a revelação do Mashiach, e ele já sabe que o Mashiach já sabe que ele é o Mashiach. Então, irmãs e irmãos, vamos esperar aí os acontecimentos, tá? Porque poderemos profetizar aí coisas imprescindíveis para nós, entendeu? Pode ser que nosso esperado anticristo possa aparecer, ser revelado, e a nossa grande alegria se torna na questão de Hashem, tá? Nos livros de Apocalipse, no livro de Apocalipse, né? E algumas passagens, tanto Hebreu quanto Israel, Isaías, tá? Fala sobre Messias, tá? O anti-Messias e a chegada de nosso Senhor, nosso Deus, nosso verdadeiro Deus, vindo do céu com sua horda de anjos, santos e outras pessoas, aqueles que já estão na sagrada paz, já estão na presença de Deus, que não virão para ser julgado, mas sim para julgar. Poderá ser também a nossa vinda de 144 mil escolhidos, que esse número eu acho que poderia ser maior, por causa que não tem assim uma previsão ao certo de qual seria o fato da numeração, né? Nós sabemos que o 666 é fato concreto, está na Bíblia e já foi dito também pela Torá, pelos escritos hebraicos antigos, que o número da besta é 666, tá? Então, bom, vamos esperar aí 18 de setembro. Nós temos um cometa, um asteroide que pode se chocar com a Terra em 2 de novembro. Temos uma outra notícia de um outro asteroide que pode se chocar com a Terra em 2022. A chegada do Messias pode ser prolongada em 2022. Então, vamos lá, vamos esperar, vamos acreditar em Hashem, em Deus, e seja como for, que a nossa alegria seja voltada ao grande céu, ao grande reino celeste. E como eu sempre falo para vocês, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor, nosso Deus. E eu gostaria de agradecer a todos que ficaram por aqui, entendeu? Assistindo o meu vídeo, esses 20 e poucos minutos aí eu falando. Mas eu gostaria de pedir no vídeo, não deixe de se inscrever, entendeu? Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, deixe seu curtir, seu não curtiu, entendeu? Comente, critique, por favor, eu peço. Critiquem, para ver se eu melhoro, entendeu? Critiquem, compartilhem com seus amigos. Desde já, Shalom, graça e paz, e toda a honra seja dada a nosso Senhor, nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Shalom.